Da live de hoje, a semente é enviada para gerar fé. Glórias a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 4. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. O Espírito Santo é o semeador por excelência, sábio, capacitado e pronto para lançar a semente que produzirá em nós a fé necessária para vencermos as crises. A semente é a palavra de Deus, a qual é de boa qualidade e tem poder para cumprir a missão que lhe foi destinada. Se não estivermos no caminho, ela cairá à beira da estrada. Então, apesar de tudo o que poderia nós fazer, nada, e nada vai acontecer. A semente é enviada para gerar fé e fará o trabalho de modo correto. No entanto, quem fica à margem não se qualifica para ser abençoado. Naquilo que o Senhor lhe fala, nada falta. Não há problema que a palavra, se aplicada, não resolva. Doença que ela não cure, nem bênção que não aconteça. Ela vem direto do coração de Deus. Se estivermos em comunhão com o Pai, ao recebermos a fé, podemos louvá-lo pela vitória. Pode-se dizer que a semente é a palavra da sua sorte. No entanto, se não agarrá-la para colocá-la em seu coração, ela não frutificará. Porém, no juízo, ela será testemunha de acusação contra você, pois, tendo sido enviada para dar solução aos seus problemas, ela só não o fez porque você não deu a atenção necessária. Além do prejuízo de agora, o depoimento dela o incriminará para sempre. Misericórdia. Só temos um lugar para ficar, no caminho e não fora dele. Aqueles que não buscam a vontade de Deus não estão em Cristo, mesmo que afirmem estar. João 14, 21. Muita gente encontra tempo para tudo, menos para servir ao Senhor. Não é o bastante saber os hinos, orar de modo que todos se impressionem com as citações bíblicas ou demonstrar firmeza na fé. É preciso estar no caminho. Não há diferença entre as sementes cultivadas em boa terra. Elas possuem poder para fazer a obra anunciada por Deus e isso garante uma produção perfeita. No entanto, caso se afaste de Jesus, o demônio roubará o que você tem e talvez você diga que o Senhor o enganou por não ter concretizado o que prometeu. A semente caída à beira do caminho não tem defeito, porém quem a receber, sendo descuidado, por certo a perderá. Os demônios são peritos no trabalho de comer a semente. É claro que eles trabalham muito para o cristão não se consagrar. Para isso, são capazes de levar a pessoa mais charmosa a convencê-lo de que se apaixonar por alguém diferente do seu cônjuge não é pecado. Fique atento. Jamais aceite as ofertas do inimigo. Os que estão à beira do caminho ouvem a palavra e não conseguem agarrar a semente, pois isso é prerrogativa dos que são fiéis ao Senhor. Ora, ela lhes é dada para fazer neles a obra completa. Contudo, como não querem se firmar na fé, ficam sem forças para segurar o que lhes daria a cura, a salvação, o perdão e a solução completa dos seus problemas. Amém? Muito boa essa ministração aqui, pregação escrita, com base na parábola do semeador, né? Você vê, eu leio esse texto bíblico do semeador há muito tempo.
E reparei aqui nessas ministrações alguns pontos muito interessantes que às vezes a gente não percebe, mesmo lendo elas várias vezes. Por isso que a palavra de Deus é considerada viva, né? Todas as vezes que você visita o texto, você consegue extrair detalhes, né? Então eu vou ler aqui o Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 1 em diante. Esse texto todinho que eu li aqui foi com base no versículo 4. Mas eu vou ler a parábola toda aqui do semeador para os irmãos, que se encontra em Marcos, capítulo 4. Jesus começou a ensinar outra vez na beira do lago da Galileia. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou e sentou-se num barco perto da praia onde o povo estava. Jesus usava parábolas para ensinar muitas coisas e ele dizia: escutem, certo homem saiu para semear. No texto que a gente leu aqui, logo no comecinho, né? Ele ilustra que o semeador é quem? Né? É o Espírito Santo. Interessantíssimo isso. Muito interessantíssimo. Se a gente não tomar cuidado, né, como muitas vezes eu pensei, né, a gente acha que o semeador somos nós. É comum a gente ouvir um pregador dizer que o semeador é o ser humano, mas não é. Não é. O semeador é o próprio Espírito Santo que usa a vida das pessoas, que usa os seus servos, né? E a semente é a palavra. Então, essa parábola aqui diz respeito aos atributos de Deus, do poder de Deus, tanto da palavra, que é a semente, como do Espírito Santo, que usa os seus vasos, né? Olha que maravilha. Versículo 3. Escutem, certo homem saiu para semear. E quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho. Né? E aqui a pregação escrita diz o seguinte, que a semente, a palavra ela vai dar certo se a gente estiver aonde? No caminho. Né? E o caminho é quem? É Jesus. Se a gente estiver em Jesus, a palavra produz resultados. Como a videira verdadeira. O Pai é lavrador, Deus é lavrador, Jesus é a videira e nós somos os ramos. Como que um galho produz alguma coisa se não estiver ligado na árvore? Não vai produzir. O galho, o ramo, o talo que é cortado fora, esse aí vai secar e vai morrer. Ele não tem vida. Mas se estiver na videira, se estiver na árvore, tem vida. A semente, ela produz se estiver no caminho, se estiver na terra boa. A terra boa é quem está ligado em Jesus. Que maravilha, né? E quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho. Na beira do caminho, os passarinhos comeram tudo. Outra parte da semente caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda, mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinha raízes. Outra semente caiu no meio do espinho que cresceu e sufocou as plantas, por isso nada produziram. Mas a semente que caiu em terra boa, brotaram, cresceram, produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. Amém? Então essa é a parábola, o próprio Jesus explica, né? A parábola aqui, que os discípulos se aproximam e perguntam, aí no versículo 13. Então Jesus perguntou, se vocês não entenderam essa parábola, como vão entender outras coisas? Versículo 14, ele fala, o semeador semeia a mensagem de Deus, é a palavra. Algumas pessoas que ouvem são como as sementes que caíram na beira do caminho. Logo que ouvem, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração delas.
né? Então, a pessoa que ouve a palavra, mas o inimigo leva a semente, é porque ela ouve, ela entende, mas ela não quer se entregar, né? Ela até concorda, ela acha bonito, ela acha certo, ela acha correto, né? Mas o amor dela está em outras coisas. O desejo dela, a prática dela está em outras coisas e ela não quer abandonar isso. Por isso que a semente se torna roubada, né? Outras pessoas são as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras. Quando ouvem a mensagem, elas aceitam com alegria, mas depois de pouco tempo essas pessoas abandonam a mensagem porque ela não criou raízes. Então tem aquele que ouve, gosta, mas não quer nem começar. Tem aquele que ouve, gosta, ainda pega uns cultos, né? Recebe a graça, chora ali, né? Se emociona, mas não se entrega por completo, né? Ela dá sinais de que vai se converter, mas vem a luta, vem os problemas, ela morre, né? Mas, deixa eu ver aqui, versículo 20. Existem aquelas pessoas que são como sementes que foram... Espera só um pouquinho. Aqui, 18. Ainda outras são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas quando aparecem as preocupações desse mundo, as ilusões das riquezas e outras ambições, essas coisas sufocam a mensagem e ela não produz fruto, né? E aí, existem aquelas que são sementes que foram semeadas em terra boa, elas ouvem, aceitam a mensagem, produzem uma grande colheita, umas 30, outras 60 e outras 100 daquilo que foi semeado, né? Então, o Espírito Santo está aí jogando a palavra. E o dever de cuidar dessa palavra é o ouvinte, né? E o ouvinte vai ter o resultado, vai ter o resultado esperado, a vitória, a bênção, o milagre, dependendo da posição que ele se colocar, né? Se você se colocar em Jesus, que é a rocha, se você construir sua casa nessa rocha, né, você estará firmado e vai ter resultado, estará em segurança e vai receber as bênçãos de Deus. Amém?